João capítulo 21. Vou ser bem breve, não vou tomar muito tempo. Você que achou, você pode glorificar o Senhor? Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era do Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dos seus discípulos estavam juntos. Pode repetir isso comigo? Estavam juntos. Simão Pedro lhe disse: eu vou pescar. Eu vou repetir isso para você. Simão Pedro disse: vou pescar. E eles encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Vou repetir isso novamente. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus perguntou: moços, tendes alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado do barco e encontrareis. Assim eles fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e o lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhe pediu: trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia. Vou repetir isso novamente. E ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Você assenta glorificando? Fecha sua Bíblia não. Meus irmãos, palavra essa, o qual, se olharmos o versículo no capítulo 21, o título dela vai dizer que Jesus aparece na praia e ensina. Mas se eu pudesse atribuir, missionária Ana Lúcia, algo a mais, eu não diria que Jesus só apenas aparece na praia e ensina, mas ele aparece e edifica. Além de ensinar, Jesus nesse momento está edificando. Se olharmos o contexto dessa palavra, veremos que os discípulos eles estão reunidos. E é numa noite boa. É numa noite ao qual tem um papo muito bom. É numa noite ao qual eles estão juntos. Não é o diácono Gardel que está apenas falando, mas sim a Bíblia. A Bíblia está mencionando que eles estão juntos. E a palavra junto, quando olhamos o pejorativo dela, ela tem muito mais significância do que dizer que está perto. Porque nem sempre quem está perto quer dizer que está junto. Muitas das vezes as pessoas dizem para você: eu estou perto, mas nem sempre quer dizer que está junto. Porque junto quem está com você é quem está em oração. Junto quem está com você é quem está com os joelhos no chão. Junto quem está com você é quem está sacrificando. Mas quem está perto não quer dizer que você está tendo a mesma postura que você. Meus irmãos, olhando para essa palavra, nós vemos a insatisfação, a tristeza que o coração de Pedro se encontra. Essa aqui está sendo a terceira vez que Jesus aparece após o seu ressurreto. Após Jesus vir a sua ressurreição, está sendo a terceira vez. Por quê?
andar ao lado de Jesus, missionária, tudo era mais fácil. Quem pregava a palavra? Era Jesus. Quem curava? Era Jesus. Quem palestrava com o povo? Era Jesus. Quem dava-lhe de comer? Era Jesus. Quem provia os milagres? Era Jesus. Olhando esse contexto, não ter Jesus do lado é uma ausência o qual é difícil preencher. Olha para Pedro que veremos. Pedro é um homem que, se olharmos e encarar na Bíblia ele, veremos que ele é um homem duro. Pedro não é um tipo de homem que gosta de dormir com problemas debaixo do travesseiro. Pedro não é um tipo de homem que gosta de levar os seus problemas para outros resolverem. Até porque Pedro gosta de utilizar as suas mãos. Pedro gosta de mostrar em suas atitudes que ele tem atitude própria, ele tem posicionamento para fazer. E ainda mais quando se retrata de Jesus, aí que ele tem muito mais ânimo e força para fazer. Mas Jesus não está mais do lado. Nesse momento, a ausência de Jesus é o que acontece muito na vida dos muitos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Esse homem, ele diz que vai pescar. Quem olha essa situação e volta mais a Bíblia um pouco atrás, iremos entender que o ofício de Pedro era ser o quê? Pescar. Mas Jesus já tinha dito: você será pescador de homens. Você não vai mais pescar peixes. Esse ofício você vai ter que abandonar. Não é o diácono Gardel que está dizendo, é a Bíblia. O Senhor vai dizer: tu será pescador de homens. Mas aqui, pela ausência de Cristo, faz Pedro olhar para o teu passado, para o teu antigo ofício, para as frustrações, porque quando ele era pescador ele não pegava nada. Vai doer, mas vai tratar. As pessoas nos dias de hoje, eu e você, me atribuo também, temos costumes de querer depositar a culpa no nosso passado, queremos usar o nosso passado como esconderijo e alívio para dizer: eu vou voltar para pescar, eu vou voltar ao meu antigo ofício para poder esconder as minhas frustrações, eu vou voltar ao meu antigo ofício para poder esconder a ausência de Cristo na minha vida, eu vou voltar ao meu antigo ofício, eu vou voltar às drogas, porque quando eu estou com Cristo não está acontecendo nada. E quem disse que tem que ser no teu tempo? E quem disse que tem que ser no nosso cronograma? Até porque não depende do cronograma da terra, é o cronograma dos céus. Não depende da minha vontade, não depende do pastor Marcelo, não depende da missionária Ana Lúcia. A palavra deles é guiar, a palavra deles é pregar a palavra deles é sacrificar no altar, mas a última palavra é de Deus. Aleluia! Aleluia! Pedro fala: eu vou pescar. Meus irmãos, entenda uma coisa. Pensa numa madrugada desastrosa. Pensa numa madrugada o qual você está indo mar adentro. A Bíblia está dizendo que ele está no mar de Tiberíades, mar da Galileia, mar rico de peixes. E o mais interessante, que quem está na condução do barco é Pedro, que entende do ofício. De engenharia náutica, Pedro entende. De saber aonde tem peixe, Pedro entende. De saber como jogar e aonde jogar a rede, Pedro entende. Mas pelo entender nosso, não quer dizer que aquilo vai ser da forma como queremos. Não quer dizer que hoje eu vou pedir para Deus e amanhã eu vou acordar com o meu sonho do meu lado. Deixa eu te lembrar uma coisa: tempo. Se não estiver dentro do tempo de Deus, não acontece. Eu vou de Bíblia porque ela não faz curva. Se o povo passeou 40 anos no deserto, quem sou eu para reclamar?
Se uma mulher sangrou durante 12 anos, o que sou eu para reclamar? É a Bíblia que está falando. Se o teu sonho, se as tuas conquistas, se os teus projetos não aconteceu, não vai ser as suas reclamações que vão concretizar. Deixa eu te ensinar um segredo. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai, hein? E ora ao Pai, hein? Porque em secreto que Ele dá. Não precisa ninguém saber a hora que você vai pescar. Não precisa ninguém ver o que você passou no teu passado. Não precisa ninguém saber as marcas que tu carrega. As marcas que você carrega, entenda isso, cicatriz de guerra. Porque quando você olhar para ela, você vai dizer: aqui eu sofri, mas eu venci. Aqui eu fui marcado, mas eu sofri, mas eu venci. Aqui eu venci a depressão. Aqui eu ganhei o meu casamento com a Cristo. Aqui eu trabalhei muito e consegui um posto. Aqui o Senhor me mostrou o quão é maravilhoso viver o evangelho dele. Porque apóstolo Paulo carrega o que no corpo dele? As marcas de... Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia. O que vai demonstrar o que você carrega de Cristo são as suas marcas. Eu vou falar. Não esconda as marcas que Cristo confiou a você. Não jogue as marcas, não esconda as marcas de Cristo, o qual são confiadas a você. E as marcas de Cristo nesses homens é o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. É a Bíblia. É ela que está apontando. Isso não é um pedido, missionária Ana Lúcia. Isso não é uma questão de favor. É uma ordenança. Apóstolo, seguidor de Cristo, sejais imitadores de Cristo, amada igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Mas Pedro está fazendo totalmente ao contrário. Deixa eu dizer isso para você. Ele está com síndrome de Jonas, indo na contramão de Cristo, indo na contramão de Deus. Quem olha Pedro está dizendo: Pedro, você não ia ser pescador de homens, por que você está querendo voltar ao teu ofício? Porque muitas das vezes, quando você está voltando para o calabouço de suas emoções, quando você está voltando para o calabouço das suas depressões, você arrasta pessoas que não eram para estar com você. A Bíblia está dizendo que eles estão juntos. A Bíblia está dizendo que eles estão juntos. E quem está indo com Pedro para alto mar pescar? Os apóstolos. Não é todo mundo que está preparado para lutar tuas guerras, rapaz. Não é todo mundo que está preparado para empunhar espadas. Não é todo mundo que está preparado para vestir armadura. Porque a armadura, ela tem medida certa para cada um. Não quer dizer que a armadura do pastor Marcelo vai servir em mim. Eu vou de Bíblia. O livro de Samuel vai narrar a história de um rei chamado Davi. Davi é convidado a ter um amplo da guerra. Existia um filisteu chamado Golias que peleja desde a sua juventude. Entendedor de guerra. Entende de batalha. Entende do que é calçar uma armadura e empunhar uma espada e uma lança. Entende do que é matar. Entende do que é trucidar. E quem olha para Golias vai dizer: Golias é bárbaro. Quem olha para Golias, a fama de Golias, meus irmãos, se você ir no contexto histórico, era tão arrepiante, era tão triste, era um homem tão temido dentro de Israel, que não precisava Golias pisar em terrenos para poder batalhar. A sua fama o perseguia, a sua fama já ia à frente.
Mas existia um que não tinha postura de rei, não tinha estatura de guerreiro, não tinha noção de como empinar uma espada, não entendia o que era um capacete, o que era um elmo, não entendia o que era estratégia bélica de campo, mas entendia do quê? Das coisas que eram derramadas em sua cabeça. Porque quando ele estava dentro de sua casa, antes de ir para o campo de batalha, o azeite desceu. Deus só escolhe para campo de batalha quem ele consagra. Você precisa ser escolhido. Você não é oferecido, você é escolhido. Campo de batalha é para quem é escolhido, não oferecido. Esse homem chega no meio da batalha, vê um homem gritando, e esse povo aí, e o povo que tem aparência de guerreiro, postura de guerreiro, estavam armados até os dentes, estão escondidos nas montanhas. Agora você entende que quando Deus te colocar dentro da peleja, vai ter pessoas que vão estar escondidas, porque nem sempre perto quer dizer que está junto. Porque a Bíblia narra que Davi está sozinho em meio da batalha. Fisicamente, Davi está ali para poder lutar contra Golias. E a esperança de Saul, que está rejeitado, porque a Bíblia narra. Deus fala para Samuel: Samuel, até quando vai ficar aturando Saul? Até quando vai ficar lidando com o qual eu já desprezei, o qual eu já destituí como rei? Até quando? Existiu uma escolha sobre o menino. Ele é levado até a batalha por uma simples atitude de levar mantimentos para os seus irmãos. Ele se encontra no momento o qual será consagrado como rei. E quando ele chega como rei missionário, ele não explana para ninguém. Porque quem estava cuidando das malhadas não precisou revelar quem era, só precisou mostrar quem estava com ele. Eu vou de Bíblia. Davi mais à frente no Salmo vai dizer: se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, o que Davi está nomeando não é um Deus protetor, porque o Deus que quer proteger, ele fica à frente. Não é um Deus que está na retaguarda, é um Deus que está do lado. É um Deus que, mesmo estando cuidando das malhadas, que eram ovelhas bravas de se cuidar, é o que estava do lado. Porque na solidão de Davi, cuidando daquelas malhadas, era um Deus companheiro. Porque o Deus que anda do lado é um Deus companheiro. E é o mesmo Deus que está indo ao campo de batalha com Davi. Aí Davi chega, Saul vê: nenhum homem está indo, nem eu quero ir, porque eu sou o rei, nem meu filho está se oferecendo para ir. Eu vou confiar a esperança nesse menino. O que a Bíblia vai dizer: ele é convidado até a tenda real. E a Bíblia narra com todas as exatidões que no momento Saul pega as suas armaduras e o calça. E sem nenhuma vírgula em mudar o contexto, a Bíblia mostra que as armaduras ficavam largas, impedindo dele de batalhar em campo de batalha. Sabe o que eu tiro de experiência, de ensino disso? Quem está rejeitado é quem? Quem está rejeitado é quem? Leva isso para dentro da tua casa. Prega isso no teu coração. A armadura de quem está rejeitado por Deus nunca vai servir em quem é escolhido. Quem é escolhido não serve. Se a armadura é de rejeitado, não vai servir em quem é escolhido. Agora você está entendendo porque Deus separou o trigo do joio? Porque Deus te livrou daquela sociedade que você queria fazer, porque estava sendo uma sociedade com Hofni e Finéias.
o qual não estão respeitando o altar do Senhor, não estão respeitando a presença do Senhor. Agora você está entendendo porque o Senhor está separando os que não são para andar junto com você. Nem sempre que está perto quer dizer que está junto. Esses homens estão juntos. E a madrugada é pegando nada. Joga a rede, não pega nada. Joga a rede pela retaguarda do barco, não pega nada. Vai na proa e não joga, não pega nada. Meus irmãos, eu não entendo de pescaria, mal sei tirar um peixe do anzol. Mas eu acho que deve ser muito frustrante para uma pessoa que está a madrugada toda querendo pescar para poder esparecer os seus problemas, querendo pescar para poder esconder a ausência de Cristo na sua vida, querendo pescar para poder esconder as suas marcas, querendo pescar para poder esconder as suas depressões, querendo ir para casa de amigo para poder entregar as lamentações, e quando volta para casa está o mesmo problema. Por quê? Queremos depositar a confiança e as nossas lágrimas em ombros amigos, em ombros humanos, ao invés de entrar para dentro do nosso quarto e apresentar o nosso lamento. Apresentar: Senhor, aqui estão minhas marcas. Senhor, aqui estão as minhas frustrações. Senhor, aqui está a crise de ansiedade que eu me encontro. Senhor, aqui está a minha situação. Palavra do homem nunca será maior do que palavra dos céus. Jogar a rede e pegar nada é muito frustrante. E eles foram ganhados pelo cansaço. Porque uma vida sem Jesus cansa. Uma vida sem Jesus ao lado é difícil. Se para o crente que já conhece a palavra sem Jesus é difícil, imagina para aquele que não conhece a palavra. Imagina para aqueles que precisam da palavra. Imagina aqueles que precisam, igual esse homem entrou aqui agora e acabamos de ouvir. Conhece a palavra, é conhecedor da palavra, mas não tem forças porque um dia jogou as redes e não encontrou nada. Aí, por eu não encontrar nada, o que eu falo? Vou sair de perto de Cristo. Porque na minha concepção ótica do que eu vejo, do que eu vivo e do que eu creio, o Senhor tem que me dar o que eu quero. Parar de ser crente pidão. Seja mais grato. Você está caminhando, está respirando. Você tem uma família, seu lar está próspero. Você atravessou o Covid sem você estar morto dentro de caixões. E o Senhor permanece você aqui, porque Ele é um Senhor que está do teu lado. Aleluia! Eles estão voltando de uma pescaria frustrante. Vou atribuir, vamos entender, vamos conjecturar o momento. Todos estão voltando de dentro do calabouço de um sentimento de Pedro, porque todos foram arrastados para lá. E todos estão voltando do mesmo sentimento. Fomos pescar com Pedro e pegamos nada. Eu estou pescando com um cara que entende. Se ele não está pegando, quanto mais eu. Estou acompanhando pessoas que eu acho que são pessoas que Cristo está colocando, sendo que eu não estou tendo condições e discernimento de dobrar o meu joelho e falar: Senhor, é essa pessoa mesmo? Eles estão voltando, e logo pela manhã, porque a luz revela o que está ali presente. Tudo vai acontecer no clarear. Entenda que quem está na praia é Jesus, mas os que estão no barco a uns 200 côvados, aproximadamente uns 90 metros, não está entendendo que é Jesus que está na praia, porque a ausência de Jesus naquele momento do bel prazer deles deixou eles cegos. Eu cheguei em um ponto, Gardel, que eu não consigo reconhecer mais Jesus na minha vida. Deve ser muito triste isso. Deve ser muito triste você ser cego espiritualmente. Deve ser muito triste você não conseguir reconhecer de onde Jesus te tirou, rapaz.
Deve ser muito triste você não ter a audácia de entender que a vida que você levava, você não leva mais. As libertações que você teve, você hoje não volta mais para elas, porque Deus te libertou. E muitas das vezes o que a gente faz, deixa dentro do calabouço. Porque eu vou deixar dentro do calabouço, porque lá eu volto para poder enxugar as minhas lágrimas. As minhas frustrações não são panos para as minhas lágrimas. As minhas frustrações, os meus lamentos, os meus sentimentos não são as lágrimas, não são os panos de frustrações que vão enxugar as minhas lágrimas. Quem apara as tuas lágrimas é Cristo. Quem enxuga as tuas lágrimas é Cristo. Porque enquanto você estiver chorando, a pergunta que ele vai fazer: por que tu choras? Por que tu choras, homem? Por que tu choras, mulher? Antes dele te botar no cenário de solução, ele vai te apresentar muitas coisas. O teu cenário não vai ser da forma como você pensa. Até porque se você soubesse a forma como seria o teu cenário, você teria desistido. Você vê na Bíblia Deus mostrando que José ia ser jogado numa cova. Você vê na Bíblia Deus mostrando que José ia ser vendido. Deus mostra o fecho. Deus mostra a lua, mostra o sol. Eu vou mais fundo. Deus não mostra para José as tramóias da mulher de Potifar. Deus não vai mostrar o cenário que você está vivendo. Deus não vai mostrar a cova que o inimigo está preparando para você. Ele vai mostrar que você é capaz de superar ela. Até porque quando Deus joga Ezequiel no vale, ele pergunta: Ezequiel, o que tu está vendo? Aí ele: Senhor, um vale de ossos. Deixa eu te ensinar um segredo. Deus nunca vai utilizar aquilo qual ele tem matéria para poder utilizar novamente. Se Deus está te mostrando, é porque ele tem cenário para você. Quem disse que ossos secos não podem ser utilizados? Aí ele vai falar: é possível retornar a vida a esses ossos? Ele pergunta, meus irmãos. E quem pergunta geralmente quer uma resposta. Ezequiel fala: só tu sabes, Senhor. Aí ele vai falar: profetiza. Profetiza o fôlego, profetiza carne, profetiza pele, profetiza músculo, profetiza, homem. Olha o segredo. Profetiza que esse cenário não vai ser mais o mesmo. Profetiza que esses sentimentos não serão mais o mesmo. Profetiza que teu lar vai servir a Cristo. Seja a boca de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza. O segredo está na sua boca, nos seus lábios. Até porque a arma maior que o Senhor te deu foi os teus lábios, rapaz. A palavra tem poder. Chega perto da praia. Eles olham Jesus perto da praia. Jesus faz uma pergunta: tem de algo de comer dentro desse barco? Quem está dentro do barco, missionária Ana Lúcia? Fala: não temos nada. Deve ser muito duro para quem está na praia do lado de fora e escutar os que estão do lado de dentro dizendo: nós não temos nada para oferecer. Deve ser muito duro, crente. Pessoas que estão ansiando por palavra, pessoas que estão ansiando por serem evangelizados pelo Jesus te ama, homem. Jesus te ama, mulher. E você não tem nada, nem isso para oferecer. Aí Jesus pergunta: tem de algo de comer dentro desse barco? Eles respondem: não. Sou muito ousado em dizer que a face desses homens dizendo que não tem nada para comer é dolorosa. Senhor, eu entendo do que é viver o ministério. Eu entendo o que é caminhar, eu entendo o que é subir monte, eu entendo o que é dobrar os meus joelhos às 3 horas da manhã e pedir pelas minhas guerras. Eu entendo. Mas eu não estou conseguindo nada.
E quem disse que é pelo teu entendimento que as coisas vão começar? Jesus, no caminho para a casa de Jairo, ele fala, Jairo, aparece um momento que aquela mulher, quando toca nas orlas das vestes de Jesus Cristo, é curada. Jairo está passando por uma experiência e não está conseguindo ver. Jairo, está vendo? Está vendo o que acabou de acontecer com essa mulher? Então somente creia. Olha o segredo. Não é pelo ver, é crer. E quando eu falo crer, é fé. Esses homens estão dentro de um barco, experiência dentro de uma tempestade. Jesus está vindo andando sobre as águas. Água é impossibilidade. A física e a química não me permite eu andar sobre as águas, mas Jesus é diferente. Jesus é diferente. Jesus não pisa conforme eu e você pisamos. Jesus não ora da mesma forma como eu e você oramos. A entrega de Jesus é totalmente diferente da nossa entrega. Quem está dentro do barco está dentro da segurança, porque o físico, o sólido, o barco é segurança. A água é impossibilidade. Jesus dando uma aula para mim, ó. Eu estou passeando e caminhando em cima da impossibilidade. Enquanto você está caminhando, enquanto você está dentro da tua segurança, enquanto você está achando que esse barco é seguro para você, por que você não vem de encontro a mim? Por que você não caminha comigo dentro do campo da impossibilidade? Ah, é impossível vencer esse tumor. Ah, é impossível vencer esse câncer. Ah, é impossível eu conquistar o meu marido para Cristo. É impossível eu largar as bebidas. É impossível eu largar as drogas. Por que você não caminha sobre eles? Por que você não fala, é possível eu levar o meu casamento até o altar? É possível eu vencer as drogas? É possível eu vencer as minhas virtudes? É possível eu vencer? Aleluia! É possível. Aí o ousado, o homem que não gosta de dormir com problema debaixo do travesseiro, que é Pedro, pastor Marcelo, ele fala, Jesus, se és tu, deixa eu ir até o Senhor. Olha a ousadia, eu vou passear, eu vou andar no barco, A tua atitude é quando começa o primeiro passo. Só vai começar a mudar o cenário quando você der o primeiro passo. Golias só foi vencido porque Davi deu o primeiro passo. José só conseguiu sair da cova quando ele deu o primeiro passo. É dando esse primeiro passo que você vai mudar o cenário da tua vida. Ele começa a andar nas águas. E deve ser maravilhoso eu caminhar pela impossibilidade. É muito maravilhoso eu andar sobre as águas. Mas só que quando eu me empolgo muito, aparecem os ventos, aparecem as tribulações, eu me desligo. E quando eu estou perto de Cristo, quando eu estava perto de Cristo, e eu estava andando, eu sei que eu estava seguro. Mas quando eu vejo os ventos, as tribulações, eu afundo. Porque eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo em ver brigas bobas. Eu estou perdendo tempo em ficar alimentando problema com o meu irmão, contenda com o meu irmão. Vai doer mais fraco. Eu estou perdendo tempo em ficar discutindo com o meu esposo. Eu estou perdendo tempo em ficar fazendo fofoquinha boba. Ao invés de eu poder dobrar os meus joelhos e entregar aquele que precisa de uma oração. Entenda que nesse momento Pedro, começa afundando. E o mais engraçado é que são quantos homens que estão dentro do barco? São 22 mãos, irmãos. Com a contabilidade são 22 mãos que estão dentro do barco. Pedro escolhe a de quem? A que está caminhando sobre a impossibilidade. Em meio de 22 mãos, ele escolhe a de Jesus. Existem mãos que não vão te resgatar desse profundo sentimento que tu está vivenciando. Só Jesus vai te resgatar. Eles estão na praia, caminhando para o final. Eles estão caminhando, ele está na praia. Jesus está na praia, eles estão no barco. Eles estão próximos à praia, pastor Marcelo. Mas algo me confronta muito nessa palavra. Por quê? Eu não consigo ter entendimento que nós homens, seres humanos, não conseguimos ter entendimento porque
sempre confrontamos. Somos especialistas em confrontar. Mas nunca entendemos que a lógica humana é totalmente diferente da lógica de Deus. Porque a lógica humana é perguntar: se não deu peixe no fundo, como vai dar peixe no raso? Como pode? Se no fundo deu peixe, eu vou jogar minha rede próximo à areia, vai dar peixe. Eu só vou arrastar coisa que não me interessa. Mas quem está na areia está falando: joga a tua rede do lado direito. Quem está na areia está dizendo: joga a rede do lado direito. Mas não é do meu lado direito, do seu lado direito não. Porque o nosso lado direito que está dentro do barco, de repente não pode ser o lado direito de Jesus. Como eu sei que é o lado direito de Jesus? Os sinais. As marcas vão denunciar. O lado direito, ele vai se explanar. Eles jogam e puxam. Epa, tem alguma coisa aqui dentro. Tem peixe. Alguma coisa bateu nessa rede. Alguma coisa está aqui dentro. Mas como pode? Uma madrugada toda de frustração, de dor, de lamento, de tristeza, eu chegar no raso e eu conquistar tudo isso. Você leva isso para dentro da tua casa. Nível de profundidade não é você que determina, é Deus que determina. Ezequiel 47. Ezequiel está dentro do templo. O anjo, a presença do Senhor fala: Ezequiel, vem mais profundo. O que Deus nos ensina nessa noite é Ele querendo com você um nível de profundidade. Não é o teu nível de profundidade que vai determinar o que Deus vai depositar dentro das tuas redes. É o que os céus determinam e não o que o homem determina. Se é no raso que vai ter peixe, é lá que Deus vai depositar. E é muito lindo, meus irmãos, porque em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai narrar que há uma pesca. É o momento que Jesus encontra com Pedro. Pedro chega até a praia, Jesus pergunta: vocês não pegaram nada? Não pegamos nada. A mesma situação. Mas o cenário é diferente. Pedro, em João capítulo 21, é pescador de homens. Porque o que Deus escolhe, Deus não muda. Pedro, ali em Lucas capítulo 5, era pescador de peixes. O que Pedro tinha para ofertar naquela noite, aquele dia, era o barco. E o que Jesus tinha para ofertar naquele dia, eram os peixes. Entenda que essas redes, que em João capítulo 21 vai narrar, são as mesmas redes que são de Lucas capítulo 5, versículo 6. Mas há uma diferença nas ambas redes. Porque as redes de Lucas capítulo 5 romperam. Eu vou de Bíblia. Arrastou a rede para a terra e ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não... Em Lucas capítulo 5, eram muitos peixes, a rede rompia. João capítulo 21, a rede não rompia. Sabe o entendimento que eu tenho disso, missionária Ana Lúcia? É que a rede tem estrutura. Porque rede sem estrutura, peixe vaza. Rede sem estrutura, sonho vai embora. Rede sem estrutura, casamento não é restaurado. Rede sem estrutura, os sonhos não são conquistados. Rede sem estrutura, eu vivo sem Deus. Menina, saio. Ela manda sério, eu mando. Quando Ezequiel está no vale de ossos secos, o que se forma? Um corpo. E corpo, estrutura óssea. Estrutura óssea. E a Bíblia vai dizer que quando os ossos voltam com o osso, acontece algo no meio do vale.
Acontece algo no meio da tribulação, no meio da frustração, no meio do deserto, onde permite dizer que não vai viver. Pergunta, o que é Diácono Gardel? Um barulho. Deixa eu dizer, quando começar a retornar as coisas que Satanás tentou arrancar da tua vida, vai fazer barulho. Quando você abrir tua boca de profeta e as coisas começarem a retornar da tua vida para a tua vida, vai fazer barulho. E quem está ouvindo que vai fazer barulho, vai ter que falar, que barulho é esse? É o mesmo barulho de Atos 2. De um vento impetuoso que invade a casa. E quem está de fora não está entendendo o barulho que está acontecendo dentro de casa. Aí vão dizer o que, pastor Marcelo? É mosto, é vinho. Estão cheios, mas só se for cheios da presença de Cristo. O que estão cheios dentro não é de vinho. O que estão cheios dentro não são de palavras vazias. O que estão cheios dentro, estão cheios da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Eles puxam a rede, tem peixe e não rompem. Eu sei o que é ter uma rede rompida. Eu sei. Você sabe. Você sabe o que é ter uma rede rompida. Você sabe o que é o peixe bater na rede e você, na hora que puxou, viu ele escapar. Eu sei o que quando o peixe bate na rede, o meu sonho bate na rede, eu falo, estou conquistando, do nada eu perco. Sabe por que o peixe fugiu? Sabe por que o sonho fugiu? Sabe por que não tem mais estrutura? Sabe por que as coisas não estão tendo mais exatidão para você? É porque tua rede está sem estrutura. Ao invés de você se preocupar com a estrutura que vai segurar as bênçãos que o Senhor vai botar na sua rede, você está preocupado com o que vai entrar. Dói, mas trata. Fica tranquilo. A gente está preocupado com isso, com o que vai entrar. E não com o que vai segurar. Porque se tem estabilidade, eu sei que eu vou poder pegar mais. Se tem estrutura, eu vou poder pegar mais. E esses homens puxam os peixes. E a Bíblia vai dizer que são 153 grandes peixes. Deixa eu profetizar para a tua vida nessa noite. Já caminhando para o encerramento. O que Deus vai depositar nas suas redes será grande. O que Deus vai depositar na sua vida será grande. O que Deus vai depositar no teu ministério vai ser grande. E você, como um homem e uma mulher de Deus, aceite isso que Deus vai depositar. Porque as coisas que Ele vai fazer na sua vida, você não vai acreditar. Você vai dizer, da onde veio? Os céus vão fazer os sinais. Da onde aconteceu? Os céus vão mostrar os sinais. Eu já caminho para encerrar, peço para que se coloque de pé, com a autoridade da igreja, do missionário, do pastor. Não vou demorar muito, porque já passei do tempo. Mas eu tenho uma pergunta para você. O Senhor, o Espírito Santo, está me guiando a fazer essa pergunta para você. Eu não sei aonde você tem jogado as suas redes. Eu não sei como estão as suas frustrações. Eu não sei como está o campo geográfico dos seus sentimentos. Eu não sei que calabouço é esse que você esconde os seus sentimentos. Mas o Senhor hoje quer botar um ponto final. É culto de libertação. É culto para se libertar de algumas coisas. Porque jogar a rede todas as vezes e ver que está se rompendo as coisas, não ora mais, não sente a presença, não louva como louvava, não desce mais à madrugada à casa do oleiro como descia, porque quando se encontrava-se quebrado, como se encontrava-se frustrado, sabia descer à casa do oleiro. O Senhor está te convidando. Não vou demorar muito, mas eu preciso orar pela sua vida. Você que quer novamente dar estrutura para a tua rede, vem até aqui à frente para eu orar pela tua vida. Diácono Gardel,
A estrutura da minha rede não está mais igual como era antes. Está rompido, está enfraquecido. E eu preciso do Senhor na minha rede. Eu preciso de Deus novamente. Eu preciso da palavra profética de Jesus, que está na areia da praia novamente, para eu poder novamente voltar a jogar as redes e ver dar peixe. Venha até aqui à frente para eu orar pela tua vida.